Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 72, Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier, e o tema é capítulo 12, tema O Umbral. Então vejamos, nós encerramos na noite anterior nessa seguinte parte, só que eu vou voltar 2 linhas. Mas eu preciso levar ao conhecimento do telespectador que nós alcançamos o número de 6.400 vídeos. Era 6.300 até esses dias, fui olhar hoje, 6.400. Então, se nós pararmos para analisar 6.400 vídeos, 26 minutos a 35, 38 minutos cada um, não é brincadeira. É uma dedicação, uma renúncia em todos os sentidos. Eu posso dizer para você, meu bem, que eu não sou perfeito. Perfeito é só Deus. Mas você, com todo respeito à colocação, você não tem noção o quanto eu me dedico a esse trabalho. Porque nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Então, eu não tenho o direito de usar esse espaço para defamar a doutrina do Criador, a doutrina de Jesus, delegado por Ele a todos nós. Eu tenho até esse direito, é o livre-arbítrio meu, mas sabendo que depois hei de responder, Deus que me livre. Então, eu tenho que levar ao teu conhecimento que chegamos ao número de 6.400 vídeos. Já é alguma coisinha, né? Graças a Deus. E graças a você também, que sempre me inspirou, né? Então, André diz assim: a imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração, compreendendo o efeito benéfico que me trazia aqueles esclarecimentos. Lísias continuou. Agora daqui em diante é um esclarecimento excelente de Lísias. Olha o que ele fala a respeito do umbral. O umbral, André, eu estou acrescentando esse André. O umbral, André, é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Olha só. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Porque você sabe que no umbral existe tudo que não tem finalidade para os planos superiores. Como, por exemplo, num lixão aqui na Terra. Tudo que encontra-se ali no lixão não tem serventia, não tem serventia nenhuma para uma mansão. Para algumas mansões. Por que já está ali no lixão? Porque já foi descartado. É a mesma situação na região umbralina.
se está ali no lixão porque alguém descartou ali. Se o indivíduo está nas regiões umbralinas, porque ali ele se encontra no processo de desintoxicação dos resíduos mentais. Resíduos mentais provenientes de tuas indisciplinas, irresponsabilidades aqui no corpo físico. E note você, André, que a providência divina agiu sabiamente. A providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criasse tal departamento em torno do planeta. É isso que eu queria chegar. Porque eu sempre disse que o umbral, as regiões umbralinas, são departamentos que circunda a crosta da Terra, departamentos estes criados por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos arquitetos siderais, quando a Terra por eles foram criadas. Porque sabia o mestre que os seres que viveriam aqui na Terra, que estariam aqui, necessitaria desse departamento durante algum período em sua evolução para a desintoxicação desses resíduos mentais. Então, da mesma forma, conforme a Terra foi manipulada e tudo nela agregado, porque você sabe que a Terra é energia. A Terra é matéria condensada. Então, matéria é energia. Fluido cósmico universal, oriundo do fluido cósmico universal. Quando a Terra foi condensada, quando esse fluido cósmico universal foi condensado, com a permissão de Deus, é óbvio que os arquitetos siderais, juntamente com Jesus, eles se preocuparam em criar em volta da crosta terrena essas regiões para abrigar aqueles desobedientes, aqueles arredios. E vejamos, nós temos falado a respeito dessa questão. Um dia eu comentei essa questão de que as regiões umbralinas que circundam a crosta terrena foram pelos arquitetos siderais e nosso Senhor Jesus Cristo criadas para acolher os desobedientes aqui da terra. E esse amigo olhou em minha cara, porque isso aqui não é rosto, e sorriu sarcasticamente. De vez em quando,
eu converso com alguns amigos e eles olham em mim com um sorriso sarcástico. Mas quando isso acontece, eu me lembro de Jesus e penso: Pai, perdoe-o. Ele não sabe o que faz. Porque aqui na terra, nós somos julgados pela nossa aparência. O contrário teria que ser. Teríamos que ser julgados pelo nosso caráter, pela nossa moral. Mas a humanidade, com todo respeito, é tão maldosa que muitas pessoas, às vezes, já fiquei sabendo, assistem os nossos vídeos para poder analisar a minha dicção, para analisar o meu vocabulário, para analisar o meu português, os meus erros, gramaticais. E eu nunca escondi nada de ninguém. As pessoas que assistem os nossos vídeos com estas intenções, eles estão cavando buraco para eles mesmos serem enterrados. Você sabe por quê? Porque eu nunca escondi nada de ninguém que eu não tenho curso superior. Tudo que eu sei, trago de vidas passadas e estudo nos departamentos espirituais. Esta é a prova de que eu estudo nos departamentos espirituais e estudo também aqui no corpo físico. Porque se não fosse os estudos que trago e os estudos que amealho à noite nos departamentos espirituais, que explica o pouco conhecimento que tenho. Sabe por quê? Porque eu não tenho curso superior. Luiz, você não tem vergonha de dizer isso? A gente tem que ter vergonha de matar, roubar. E eu nunca matei, nunca roubei. Então, eu não tenho curso superior, mas eu nunca escondi isso a ninguém. Se eu disser para você que eu não tenho terceiro ano de grupo, você não vai acreditar. É um direito teu. Se você perguntar para mim quanto que é 9 vezes 9, eu não sei te responder. De cabeça eu não sei te responder. Se você me perguntar quanto que é 7 vezes 9, eu não sei te responder. A minha netinha de 9 anos, o meu netinho de 8 anos, eles têm muito mais conhecimento de escolaridade do que a mim. Eu não tenho diploma de grupo de quarta série. Eu não estudei. Quando eu entrei no primeiro ano de grupo, tive que sair na metade do ano para poder trabalhar, para ajudar meu pai a tratar dos meus irmãos. Segundo ano entrei, tive que me afastar para poder ajudar o meu pai a trabalhar, para poder tratar dos meus irmãos, porque eu sou mais velho, de uma prole de irmãos, de 8 irmãos. No terceiro ano também a mesma coisa. Mas no terceiro ano eu percebi que me faltava
conhecimento do segundo ano, do terceiro ano. Então eu desisti porque eu percebi que eu não tinha condições de ir adiante. Mas um dia eu precisei do diploma de grupo. Só para você ver como são as coisas. A gente nunca deve julgar os outros pela aparência. E eu precisei do diploma de grupo. Conversei com a diretora, que eu não posso dizer, porque ela já até faleceu. Um anjo na minha vida, aquela mulher, uma bênção, é um anjo, um espírito muito nobre. E ela me disse: Luiz, eu vou te fornecer 5 provas, se você passar em 2 eu te dou o diploma. Faça a prova com lápis. Eu fiz a prova, 5 provas. Fui reprovado nas 5. Ela pegou, analisou, x, tudo x. Falei para ela assim, fui reprovado, né? Ela falou, foi. Mas vamos fazer o seguinte. Ela gostava muito de mim, porque eu a respeitava demais, como eu respeito todo mundo. Ela me disse assim, volte aqui na segunda-feira. Voltei, isso era na sexta-feira, voltei. Eu precisava do diploma porque naquela época, para poder tirar carteira de trabalho, na minha época, naquela época, era necessário o diploma de grupo. E eu voltei na segunda-feira e ela me entrega o diploma. E me entregou aquelas 5 provas. Ela corrigiu, colocou certo em tudo. Ela corrigiu, ela pagou meus erros e colocou como se eu estivesse feito corretamente. Abracei ela, devo muito a ela. Luiz, mas ela te incentivou ao erro. Não, a gente precisa de alguém aqui na Terra para nos escorar, para nos apoiar, para que possamos colocar o ombro o rosto no ombro dela e ela passar a mão na cabeça da gente para a gente descansar um pouquinho, que a pressão é muito grande. Então, tem algumas pessoas que ficam analisando o meu vocabulário, o meu lado gramatical, né? O português meu, a minha dicção, a minha pobreza de comunicação. Mas eu não me importo, porque o importante é o que eu sou moralmente e o que eu trago. O importante é o acesso que eu tenho ao plano espiritual que muitas pessoas não têm. O importante são os espíritos que vejo que praticamente muitas pessoas não veem. O importante é ser verdadeiro como sou, que muitas pessoas não são verdadeiras. Bom, acabou de passar aqui agora. Tá vendo só? Bom, acabou de passar aqui agora. Então eu sou muito rico. Então quando pessoas às vezes me ignoram, olha na minha cara, né, porque isso aqui não é rosto, e sorri sarcasticamente quando eu pronuncio algo errado, né, não usando o português corretamente, né? Às vezes pessoas olham sarcasticamente em mim e sorri por dentro. Mal sabem as pessoas que naquele momento eu estou captando tudo que ela está pensando a meu respeito, e eu estou dizendo assim, Pai, perdoe, elas não sabem o que estão fazendo. Porque eu estou aqui no corpo físico escondido. Isso é o que importa, não é? Então, olha só para você ver. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dia
Eu levei ao conhecimento de um amigo meu essa questão aqui, que Deus, Jesus, havia criado em volta, não só da Terra, mas como também de todos os planetas de provas e expiações, porque é preciso entender que planetas sublimes, planetas felizes, não existe regiões umbralinas. Umbral existe em planetas de regeneração e de provas e expiação, e também planetas primitivos. Planetas felizes, planetas sublimes, não existe umbral nesses planetas. Tanto é sabido que em Júpiter, Saturno e Marte não existe umbral. Porque os seres lá sabem o que quer. Eles sabem. Eles têm disciplina, são disciplinados. São seres responsáveis. Né? Então eu disse a um amigo que o umbral foi uma região construída pelos arquitetos siderais. Ele olhou na minha cara e riu. Eu deixei, porque a gente tem que dar às pessoas o direito delas pensar e achar o que elas bem querem, né? Então, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Olha só, representam fileiras de habitantes do umbral. Então você observa que existe um meio termo aí, né? Companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Essas regiões, não é? Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie, tanto consciente quanto inconsciente, porque é preciso saber, ou melhor, é sabido que 50% em 100% nas regiões umbralinas, 50% lá vive na condição de zumbi letárgicos. Estão lá e não sabem que estão lá. Permanecendo lá 30, 40, 50, 80, 200 anos, sem saber que estão lá. Mas esse período que lá permanecem, boa parte desses resíduos mentais, eles lá deixam, devido ao processo de desintoxicação. E quando esses resíduos diminuem no campo psíquico, na alma, no espírito do indivíduo, os mentores espirituais os acolhem. Muitos seres são trazidos à Terra e reencarnados compulsoriamente. É preciso entender que o termo compulsório leva a nos entender que o indivíduo não recebe auxílio nenhum dos mentores espirituais, mas equivocam-se quem pensa dessa forma, porque todos, mesmo os
seres que reencarnam compulsoriamente, levados até ali aquele casal e auxiliados no processo da atração perispiritual ao óvulo fecundado. Os mentores auxiliam sim esses seres. A única condição nesse instante, o que acontece é que o espírito é reencarnado sem conhecimento de que está reencarnando. Esse é o processo compulsório. Eles me reencarnam sem que eu saiba. Porque eu não tenho condições de me reencarnar se não for através do auxílio deles. Vamos pensar da seguinte forma: o espírito compulsório, ele dá mais trabalho para os mentores espirituais do que um espírito consciente. Porque o espírito consciente da tua situação, ele ao mesmo tempo, ele auxilia na tua reencarnação. Enquanto o espírito compulsório, ele já depende 100% do auxílio dos amigos reencarnatórios. É aí que está a diferença. Então, quantos milhões de espíritos reencarnam compulsoriamente? 50%. E os outros 50% entra nessa faixa que acabamos de dizer, né? Uns, por ter capacidade, reencarnam por conta próprias e outros são auxiliados pelos mentores espirituais a retornar. Mas quantos milhões de espíritos encontram-se nas regiões umbralinas, inconscientes, na condição de zumbi, letárgicos, caminhando para lá, para cá, sem saber que no umbral se encontra? Mas quando vence aquele período que desintoxicam, são recolhidos, reencarnados. Outros são levados para as colônias espirituais, tratados, programados, deixa nós trabalhar, ó, e trazido pelos mentores espirituais programados, e ali eles estudam tudo e programam e reencarnam. É assim o processo. Vamos para o próximo vídeo.